Estamos de volta. Juan, lembra que falei que em breve vamos lutar por novidades no Horizonte Debate? Você precisa de ver como que é saudável os intervalos do programa com gente inteligente. Conviver com gente inteligente é bom demais. Estamos de volta no Horizonte Debate e nesse quarto bloco falamos sobre a política ambiental no governo federal. Senhores, o Raí, lá daqui do centro de BH, ele pergunta o seguinte: é moral e ético punir um fiscal do IBAMA? Punir não, Raí, exonerar um fiscal do IBAMA porque ele fez o seu trabalho? O Raí, evidentemente, está colocando aqui, Bolsonaro foi pego, enquanto era deputado, pescando em uma área de proteção, ali naquela região dos lagos, no Rio de Janeiro. E o sujeito que lavrou a multa, ele foi exonerado. O que vocês acham disso? Claro que todo mundo é contra isso. Ele quer fazer ali um balneário, né? Para o turismo e tal. Eu acho lamentável, né? Não respeita a lei, ainda quer acabar com a lei e mudar a lei e tirar o funcionário, né? Senhores. Como legalista, a legislação está para ser cumprida, né? Então não pode haver esse tipo de perseguição. Será que eu não estou fazendo o meu trabalho? Eu não estou cumprindo com a minha obrigação? Sim. É claro, é um erro, né? E a gente vê que muitos fiscais, né, como este, né, tem colegas que eram fiscais e acabaram até adoecendo, né, com medo disso, de multar e tudo mais, tiveram que se afastar, muitas vezes pediram exoneração. É triste uma situação como essa. Como presidente, deveria dar exemplo e não exonerá-lo. E mais triste ainda é que o povo acha que quem está multando é ambientalista. Muitas vezes o fiscal que vai multar, ele está agindo a serviço do governo para julgar o povo contra os ambientalistas e depois o governo vai, perdoa a multa e ganha o apoio do fazendeiro e do cara rico, que é um fora da lei. Isso é um jogo perverso que tem. Pois é, aí eu insisto nessa dicotomia que a gente está trabalhando aqui. A ideia de que esses fiscais, eles impedem a ida de desenvolvimento para uma determinada cidade. Não é verdade. Não é. Não é verdade, isso é mentira. Com certeza. Mas vocês já ouviram isso, tem certeza, Claro, né? claro. Eu, inclusive, eu acredito, eu acho, e posso dar exemplos, né? Nós temos polícia demais e fiscalização de menos. Nós somos um país que, se você contar na ponta dos dedos, você tem pelo menos 5 polícias e você tem pelo menos 8 atividades na administração pública com poder de polícia. Tem um caso gravíssimo, que isso é uma denúncia que eu faço. O acidente criminoso que teve em Mariana e em Brumadinho, o rompimento das barragens, era previsto. Houve agentes do governo, como secretários de meio ambiente, que mandaram prosseguir e fecharam os olhos, mandaram quem fiscalizava o trabalho, eram as próprias mineradoras. Se não fosse isso, não teria havido tantas mortes em Brumadinho e não teria havido tanto prejuízo para o Rio Doce e o Rio Paraopeba. Então, esse descumprimento da lei foi criminoso. E pessoas que estavam ligadas a esse crime estão nomeadas no atual governo estadual, como é o caso de um ex-secretário de Meio Ambiente. Isso é uma vergonha para Minas Gerais. Sim. Como fazer com que um estado tão rico como o nosso seja promotor de emprego e também promotor de desenvolvimento sustentável, Neymar? Como? Eu fico, na presença de vocês, me questionando isso o tempo inteiro. Hoje a tecnologia, como já foi forte aqui, é a saída para o desenvolvimento, né? A gente teve a crise na década de 90 dos tigres asiáticos, e a fórmula que a Coreia do Sul arrumou para sair da crise foi educação e tecnologia. Sim. Não tem saída, é educação e tecnologia. Enquanto os governantes não olharem para isso... Apolo, eu acrescentaria mais um dado. Tem que ter educação, tecnologia e distribuição de renda. Sim. Os supermercados estão cheios de alimentos. No Brasil inteiro não falta alimentos. O Brasil exporta alimentos para o mundo inteiro e as pessoas estão com necessidade. Então, o que está havendo é uma concentração de renda que vem desde a época da colônia. Eu acredito que umas 40 pessoas mais ricas do Brasil devem ter uma renda maior do que 50% da população.
É isso que é o problema. Eu me O lembro. problema da desigualdade no Brasil é o eixo de tudo. É isso que impede a educação, que impede o emprego, né? O Brasil precisa de superar a sua história colonial. Mas olha para você ver, Apolo, Pierre, Neymar, quando o ministro da Agricultura do governo Temer, Blairo Maggi, quase meu xará, havia uma brincadeira dos ambientalistas de que quando ele ia para a terra dele, Mato Grosso do Sul, a Amazônia até encolhia. O Blairo Maggi é o maior produtor de soja do planeta, né? Um sujeito que, se ele quiser dizer, olha, esse ano eu não vendo soja para ninguém, é perigoso quebrar muitas bolsas, né? Quando a gente olha, por exemplo, na expansão da monocultura da soja no Centro-Oeste, cidades sendo literalmente engolidas pela plantação de soja. E aí tem lá aquela escola rural onde crianças estão e passa um avião pulverizando pesticidas. Como que esse pai de família fica entre a perda do emprego e a doença do filho dele, a exposição a esses defensivos? Eu vou insistir com vocês. Blairo Maggi, o maior produtor de soja, comparado com esse sujeito que está aqui em Pará de Minas plantando tomate orgânico para poder vender numa pequena feira de produtores. Como contrabalancear esse processo? A ideia que tenho, e acredito que você também, telespectador, é de que a balança vai sempre pender para os benefícios ao Blairo Maggi, nunca para esse produtor de tomate aqui no Pará de Minas. Outro dia a ministra foi no Roda Viva e ela estava dizendo que dos 280 e tantos, né, vamos falar 280 e tantos, agrotóxicos que eles estão aprovando, é porque são genéricos. Ou seja, já estavam lá já com existiam outro nome, com outro nome e agora estão aprovando como genérico. Eu acho que nós temos que começar a debater mais a respeito disso, né? E aprovar os procedimentos com maior participação. Hoje são 3 órgãos que participam do processo, né? Anvisa, que bate o carimbo, o meio ambiente, que está indo para um caminho aí nem sem volta, próximo da agricultura. Né? E a Secretaria e o Ministério da Agricultura, que inclusive tem a palavra final. Acho que está faltando a integração. Por que o Ministério da Saúde não participa? Se o principal suspeita é de que o agrotóxico produz câncer nas pessoas. Mas vai dizer que a Anvisa participa. Não, mas eu sei. Mas o Ministério da Saúde não preocupa com o rio poluído, que a água leva doença. Engraçado, o Ministério da Saúde é só para tratar doença? Não cuida da saúde, né? Agora, Neymar, Pierre, Apolo, a cena de crianças numa escola rural e esse avião passando por cima, pulverizando eu vi isso em Tocantins há uns 5 anos. Isso desculpa, telespectador, se estou comparando isso àquelas cenas da Guerra do Vietnã, onde jogavam napalm. Para mim não tem muita diferença entre isso, não. De crianças crescendo em meio a respirando agrotóxico. Aquilo ali. Isso é um absurdo. É muito triste. Eu já trabalhei com agrotóxico e já fui até intoxicado. E até acreditava que nem era. De repente, um dia eu comecei a sentir uma dor no peito, fui ao médico. A ministra quer mudar o nome para substâncias fitossanitárias. Eu não concordo, eu acho que é agrotóxico mesmo. Veneno agrícola. Eu fui ao médico, o médico de cara, você mexe com produto agrícola? Mexe. E ele nem sabia, ele logo viu isso, estava intoxicado. Tem uma pessoa muito importante na área agrícola do Brasil, uma pessoa inteligente, que é o Alisson Paulinelli. Ele foi um dos principais artífices da política agrícola do Geisel, né? E eu conheço desde criança, nossos pais eram amigos, e eu sempre questiono com o Alisson Paulinelli como que a Embrapa, que tem produzido tanto avanço tecnológico na área agrícola, não responde às questões ecológicas e ambientais, que eu acho que a Embrapa deveria ser uma liderança mundial na questão ambiental e ecológica, porque aí completaria um ciclo, né, de produção sustentável. Agora, a Embrapa, ela fica engessada pelos interesses do agronegócio, dos grandes fazendeiros. O Blairo Maggi foi ministro dos governos do PT e do PMDB. A Cátia Abreu, de todos os governos. Ou seja, qualquer ideologia que entra lá em Brasília, estão do lado do agronegócio. É aquele pessoal, né, do meio. Não muda nada, quer dizer, o povo ficou descrente, porque eu não acho que o povo tem culpa da situação do Brasil, se votou errado ou certo.
Eu acho que nós precisamos de repensar o Brasil, sabe? Perfeito. Repensar o Brasil. O programa de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia, a sua participação, Juan, Luiz Cláudio, Raí, e eu te espero na semana que vem com mais um Horizonte Debate. Pense política, pense a sua atitude em meio a esses pontos tão importantes que a gente discutiu aqui hoje. Um forte abraço e até o próximo programa. Tchau!